Paz do Senhor Jesus. Pretendo gravar um vídeo agora importante. Quero ser breve. Eu sou o pastor Eudes Roberto Pereira Moura, sou ministro exortador da Igreja de Deus no Brasil, e eu estou aqui com o Edigide 2022, que é o livro. Essa aqui é a 8ª edição brasileira, revisada e adaptada. Fala dos ensinos, disciplina e governo da Igreja de Deus no Brasil, que é a Igreja Pentecostal brasileira, né? De surgimento é a mais antiga, de 1886, ela surgiu nos Estados Unidos, né? Eu vou falar basicamente somente da declaração de fé. Esse é um livro extremamente importante que traz todas as diretrizes, né, de organização, de tudo, né, os fundamentos, a nossa declaração de fé, os fundamentos da Igreja de Deus, ensinos teológicos, né, ensinos práticos, que a gente tem como as resoluções especiais, né, os princípios de santidade, das eleições civis, a respeito do divórcio. Então fala sobre vários assuntos a respeito da nossa doutrina, da nossa fé, né, do nosso credo, a declaração de fé, e a organização em si, né, a administração, como que ela é regida no âmbito nacional, no âmbito do Brasil também, né, e mais específico para nós, tem alguns modelos aqui de estatutos e tal, mas uma das coisas importantíssimas aqui, para mim, é a declaração de fé da Igreja de Deus no Brasil, e eu quero trazer 14 pilares, né? São 14 pontos que nós temos aqui na página 17. Nós temos essa declaração de fé. Eu vou, a partir desse momento, trazer a vocês, principalmente aos deusianos, né, aqueles que fazem parte da Igreja de Deus no Brasil. Então vamos lá. Nós cremos na inspiração verbal da Bíblia. Então toda a Bíblia, né, nós cremos que ela é a palavra de Deus. Ela não contém somente a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, e ela foi inspirada, né, de forma verbal. Então nós cremos na inspiração verbal da Bíblia. Nós cremos também em um só Deus, existente eternamente em 3 pessoas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o que isso significa? É um Deus distinto em 3 pessoas. Não são 3 deuses, são 3 pessoas em uma divindade, né? Existem algumas pessoas que não acreditam dessa maneira. Por isso que nós somos monoteístas. Nós acreditamos um Deus distintos em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E existem várias base bíblica para a gente acreditar nisso, né? Porque quando Deus cria o homem, ele diz: façamos, o verbo está no plural, então é mais de um. Façamos o homem conforme a nossa imagem, semelhança e tal, então sempre está no plural. Outro exemplo claro da Trindade, né, é no batismo de Jesus. O Pai, lá em cima, ele diz assim: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer, se referindo a Jesus, né, a segunda pessoa, o Filho, né, a segunda pessoa da Trindade. E o Espírito Santo estava em forma de pomba no ombro de Jesus, ele desceu, né? Então ali fica claro que são 3 pessoas. E eu até vi uma explicação interessante uma certa vez, de uma analogia que foi feita para que nós compreendêssemos. Eu achei extremamente interessante. Ele diz assim: o Sol, o que você vê, tipo uma analogia, né? Isso, é claro que o Sol não é Deus, mas para que nós entendamos de uma forma mais, fazer uma analogia, o Sol, aquilo que você vê é a luz, né? A luz é Jesus, a luz, né, que o Sol transmite, aquilo que você vê lá, o Sol,
né, pode ser comparado ao Pai. E a luz é Jesus e o calor o Espírito Santo, né? Então, assim, eu achei interessante porque o Espírito Santo a gente sente, ele habita dentro daqueles que creem no nome de Jesus, que foram transformados. Então, nós cremos em um só Deus, existente eternamente em 3 pessoas, né? Existem igrejas aí que acreditam que o Espírito Santo não é pessoa, né? Que é uma força, né? E nós acreditamos que, de acordo com as Escrituras, que são 3 pessoas, e pessoas têm sentimentos, né? Pessoas têm, por isso que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Bom, 3.3, né? Então nós cremos na inspiração verbal da Bíblia, em um só Deus, existente eternamente em 3 pessoas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3. Que Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai, concebido, ele é o Filho unigênito, né? O único, de forma singular, unigênito, né? Único, gerado de fato por Deus, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Aí diz, concebido do Espírito Santo. Então a Bíblia deixa claro que Maria, ela teve uma concepção pelo Espírito, né? Ela foi, Jesus, ele foi concebido pelo Espírito. Então não foi de forma natural, não foi através de uma relação entre homem e mulher, uma relação íntima, né? De José com Maria. Então não foi o espermatozoide com o óvulo, da forma convencional que a gente entende dentro da biologia, mas foi algo concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Até o momento ela era virgem, né? Depois o seu Zé estava querendo vazar fora, né? Porque ele era um homem justo, descobriu que ela estava grávida, falou: eu vou abandonar essa mulher, né? Mas aí o anjo apareceu para ele e falou: olha, foi o Espírito Santo, né? E o que dela é nascido é o Filho de Deus, é o Messias, e você vai casar com ela, e você vai ficar com ela, e você vai ajudar, né? Você vai ser o, entre aspas, né, o pai de Jesus, padrasto de Jesus, né? Então, ele manteve fiel ao propósito depois de... Então, a gente acredita também que Jesus foi crucificado, então que Jesus é o Filho unigênito do Pai, concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, que Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitado dentre os mortos, né? Então isso é extremamente importante, porque nós cremos que ele foi crucificado, que ele foi sepultado e que ele ressuscitou dentre os mortos, né? E que ele subiu ao céu e hoje está à destra de Deus como intercessor. Ele intercede por nós, e a crucificação, né, e o sepultamento e a ressurreição, através do sacrifício que ele fez na cruz, ele salva, né? Ele nos salva, nos dando a vida eterna e dando a possibilidade de todo aquele que crê no nome dele ter a vida eterna. O ponto 4 aqui, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, né? Em Romanos, o apóstolo Paulo escreveu sobre isso, em Romanos 6:23, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que o arrependimento é ordenado por Deus a todos como necessário para o perdão dos pecados. Então é necessário a pessoa se arrepender dos seus pecados, e isso é gerado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então todas as pessoas que são transformadas, que são salvas, elas precisam desse convencimento de pecado que é produzido pelo Espírito Santo, e a pessoa que se arrependeu dos seus pecados, ela luta contra aquela natureza pecaminosa, e ele não é mais dominado pelo pecado, né? A partir desse momento ele passa a ser uma pessoa espiritual que ama o Senhor Jesus, que pratica atividades espirituais, oração, leitura da palavra, jejum, e ama a presença de Deus e vive para a glória de Deus. Nós cremos também, em tópico 5, que justificação, regeneração e novo nascimento
são operados pela fé no sangue de Jesus Cristo. Então são coisas distintas. Justificação. Quando Jesus morre, ele morreu, né, ele pagou o preço por nós, e quando nós cremos nele e entregamos a nossa vida para ele, nós somos justificados, nós somos tidos como justos, não porque as nossas ações ou as nossas obras, mas pelo que Jesus fez por nós, ele nos justificou. Regeneração é uma transformação, né? Ele foi regenerado. Era uma pessoa, por exemplo, que antes, quando a pessoa não serve a Deus, ela é uma máquina de pecar, né? E não tem vergonha de nada, faz tudo errado e está dominado, escravizado pelo pecado. A regeneração faz com que a pessoa que passou pela transformação, ela seja uma nova criatura, né? Ela teve e aí tem um novo nascimento. Então a pessoa nasceu de novo e ela tem um coração transformado. Deus, né, o Espírito Santo agora opera dentro do coração dessa pessoa a regeneração, e ela é justificada e ela tem um novo nascimento, né? E isso também depois eu vou falar sobre o batismo também, que é símbolo dessa morte para o pecado, para o velho homem, e o nascimento de uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, isso são operados pela fé no sangue de Jesus. 6. Na santificação subsequente ao novo nascimento, pela fé no sangue de Cristo, pela palavra e pelo Espírito Santo. Então, nós acreditamos na santificação. Quando a pessoa nasce de novo, ela crê no Senhor Jesus, ela se entrega de fato a Jesus, né, de forma voluntária, pela fé no sangue de Jesus e pela palavra, há essa santificação, essa lavagem, né, da palavra de Deus, e pelo Espírito Santo também. Então nós cremos também na santidade, que a santificação é um processo. Uma pessoa vem a Cristo, ela peca, por exemplo, 200 vezes por dia, então ela automaticamente ela vai diminuindo essa quantidade de pecado, e é um processo que a pessoa pode vir fumando qualquer tipo de substância química, né, tendo aí ser adúltero e todo tipo de escravidão que o mundo escraviza, tanto a questão do orgulho, do dinheiro, né, da avareza e todas as coisas carnais, né? Então essa pessoa ela é santificada quando ela se entrega a Jesus de fato, né? Ela nasce novamente. É o que Jesus disse para Nicodemos, nascer da água e do Espírito. Então ela tem uma nova mentalidade, ela passa a querer agradar a Deus, apesar das suas imperfeições, e a santificação é um processo que ela vai adquirindo com o passar do tempo. E também nós cremos na santidade como modelo de vida de Deus para o seu povo. Então, Deus exige que nós, que cremos no nome de Jesus, vivamos uma vida de santidade, de separação, né? O que é a santidade? Não é você ser perfeito, é sim você ter a consciência de que você precisa ter uma vida pura diante de Deus, uma vida separada, consagrada, né? Ungida, tendo ali a capacitação dada por Deus para você fazer aquilo que agrada a Deus e demonstrar os frutos do Espírito. Gálatas 5:22 fala sobre isso, que é o amor, né? A paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. E nós acreditamos também, no tópico 8, no batismo no Espírito Santo, subsequente à purificação do coração. Então, nós acreditamos que aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, assim como aconteceu com os discípulos, eles viveram ali com Jesus, e Jesus, quando ascendeu ao céu, quando ele sobe ao céu, ele disse para que eles esperassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então nós não somos cessacionistas, como algumas igrejas são. Nós acreditamos nos dons espirituais, nós acreditamos que hoje o Espírito Santo continua batizando, né, continua entregando dons às pessoas, e nós acreditamos no batismo no Espírito Santo subsequente à purificação do coração. Quando ele crê em Jesus,
né, e começa a compreender ali a vida espiritual, ele vai automaticamente, dentro da nossa perspectiva pentecostal, ele vai buscar o batismo, esse revestimento de poder, para que ele possa fazer, né, a vontade de Deus com ousadia, tendo, né, a certeza de que Deus deu a ele autoridade, poder, unção, não para se considerar melhor do que as outras pessoas, mas para fazer de fato a vontade de Deus. 9, vou correr um pouquinho aqui, senão não vai dar tempo. 15 minutos já. No falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concede que falemos, e que isso é evidência inicial no batismo do Espírito Santo. Então nós cremos no falar em outras línguas, né, conforme aconteceu no batismo, na instituição da igreja, no dia de Pentecostes, em Atos, no capítulo 2, nós vemos essa passagem lá. As pessoas que estavam lá, aproximadamente 120 pessoas, falavam em línguas, né, em línguas, tanto de pessoas que estavam ali de outras nações compreendiam, como línguas, a gente acredita ser celestiais, né? Então a evidência do batismo é o falar em línguas, né? Conforme o Espírito Santo concede que falemos, isso é uma evidência inicial do batismo do Espírito Santo. 10. No batismo em água por imersão, né? Por quê? Existem igrejas, né, que fazem o batismo por aspersão, jogar água na cabeça, e por imersão é quando você afunda, porque dessa forma a gente acredita que é a mais adequada, e são os exemplos que nós temos na palavra de Deus. João Batista batizava no Jordão, onde tinha ali uma quantidade de água para que a pessoa fosse imergida, né, afundada na água. Então no batismo em água por imersão, porque quando ela desce ali, né, e fica submersa, aquilo ali simboliza a morte do velho homem. Quando ela emerge, quando ela é levantada, né, é uma nova criatura em Cristo Jesus. E que todos que se arrependem, devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É claro que nós acreditamos que aqueles que têm condições, né, e se arrependeram, devem ser batizados. Por exemplo, existem situações que não há possibilidade de passar pelo batismo. Uma pessoa que está no hospital, próximo da morte, né, ou uma pessoa que está, por exemplo, o ladrão da cruz lá, ele não tinha possibilidade de naquele momento ser batizado. Não quer dizer que ele não tenha sido salvo, mas existem algumas, no caso, exceções aqui, né? Mas isso é o símbolo da morte e de um novo nascimento. Nós acreditamos que os cristãos devem passar pelo batismo, porque também na Igreja de Deus é um sacramento. E eu vou falar mais à frente aqui também sobre os 3 sacramentos da igreja. Que a cura, 11, que a cura divina, ela é provida a todos na expiação. Então Deus, ele proveu a cura divina, né, na expiação. Lá em Isaías 53, se não estiver enganado, fala sobre isso, né? Isaías escreve, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, né? Então ele provê a cura. Não quer dizer que ele vai curar todas as enfermidades que nós temos, ou que o crente não passa por algum tipo de doença, né? E não quer dizer isso, mas que quer dizer que Deus, ele proveu na expiação a cura divina, e nós cremos nisso. Nós cremos na Santa Ceia, que são os 3 sacramentos da Igreja de Deus no Brasil. Na Santa Ceia, na lavagem dos pés dos santos, né? E no batismo. O batismo eu já falei. A Santa Ceia, nós celebramos ela aqui, né, particularmente uma vez por mês, no último domingo do mês. E a lavagem dos pés, a orientação aqui no Edigide, para de 2 a 1 vez no ano. Então normalmente nós realizamos a lavagem dos pés dos santos próximo em dezembro, né? Isso da nossa igreja, aqui em Rio Verde, na Vila Olinda, mas em Rio Verde, Goiás, né? Na Vila Olinda. Mas isso não é padrão, pode ser e pode também ocorrer em outras ocasiões. Eu acredito que a Igreja de Deus no Brasil é a única igreja, assim, que eu saiba, que eu tenho informações, que executa a lavagem dos pés dos santos de forma literal, né?
Então nós temos esses 3 sacramentos: o batismo em água, né? A Santa Ceia e a lavagem dos pés dos santos. E 13, para finalizar aqui, 13 e 14, né? Nós cremos na segunda vinda pré-milenial de Jesus. Isso, primeiro, para ressuscitar os mortos santos e arrebatar os santos vivos para se encontrar com ele nos ares. E segundo, para reinar no mundo por 1000 anos. Então nós acreditamos, nós somos pré-tribulacionistas. Nós acreditamos que o arrebatamento vai acontecer antes do início da tribulação e grande tribulação. Isso é extremamente importante, porque existem igrejas que têm uma interpretação diferente. Eles são mesotribulacionistas ou pós-tribulacionistas. Isso quer dizer que alguns deles acreditam que a igreja será arrebatada no meio dos 3 anos e meio da grande tribulação, né? Que vai ser um período de tribulação, 3 anos e meio, depois 3 anos e meio da grande tribulação, que é o derramamento das 7 taças, né? Da ira de Deus, das 7 trombetas, que depois você lê no Apocalipse lá, que também não tem como eu falar de tudo aqui, mas para que você entenda, nós acreditamos que vai acontecer e pode acontecer a qualquer momento o batismo, o arrebatamento da igreja. Não há nada que possa acontecer ou que precise acontecer, né, para que o arrebatamento aconteça. Tanto é que o apóstolo Paulo diz, né, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, nós seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Depois você lê 1 Tessalonicenses 4, você vai entender o que eu estou falando lá. E 1 Coríntios 15, no finalzinho lá, ele fala no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, fala do arrebatamento. E nós acreditamos assim, que a igreja não vai passar pela tribulação e grande tribulação, e nós estaremos com Cristo, né, no tribunal de Cristo, e no tribunal de Cristo, onde nós seremos coroados, e as bodas do Cordeiro, né, onde é o casamento de Cristo com a noiva, com a igreja. E nós acreditamos, segundo, né, que Jesus vai voltar para reinar por 1000 anos. Então esse reino será literal aqui na terra, e nós acreditamos nessa também segunda vinda. Ele arrebata, né, e depois ele volta já para reinar por 1000 anos, e depois tem o juízo final e a sentença final para todos aqueles, o juízo do grande trono branco, né, a condenação de todas as pessoas que não creram em Cristo. E para finalizar, já ficou extenso o vídeo, mas nós cremos na ressurreição dos corpos, na vida eterna para os justos, né, aqueles que creram em Jesus, se entregaram a Jesus, e no castigo eterno para os ímpios. Então, existem igrejas aí que dizem, né, denominações que dizem que morreu, acabou, não tem castigo eterno. Nós acreditamos de acordo com a palavra de Deus. Nós cremos sim que haverá a segunda morte. Essa segunda morte é o distanciamento dessas pessoas que, quando morrerem fisicamente, vão, né, como Jesus fala lá naquela passagem do rico e Lázaro, quando eles morrem, né, o rico simboliza aquela pessoa que não quis Deus, que viveu de forma a desagradar a Deus, e o Lázaro, que era um mendigo, uma pessoa que sofria, é um símbolo de um sofredor, mas que que creu em Cristo e foi salvo. Então, quando ele morre, ele vai para o seio de Abraão, para o paraíso, onde Jesus disse para aquele ladrão da cruz que estava ali, que falou: lembra de mim, Jesus, quando o Senhor entrar no teu reino. Ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, nós acreditamos que o paraíso é um local temporário, onde todos os cristãos que morrem, eles estão nesse local esperando, né, a manifestação do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja, para que venha o tribunal de Cristo, né, as bodas do Cordeiro, e depois o reino milenar e a definição eterna da nossa salvação, né. Então nós cremos na ressurreição dos corpos, né, os corpos das pessoas mortas serão ressuscitados, e aqueles que têm a vida eterna vão ressuscitar. Nós acreditamos que quando Jesus vier, né, tem lá em Tessalonicenses, diz assim: os mortos ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Esse tema do Apocalipse, esses dois tópicos aqui, é bem polêmico, existem várias interpretações, mas assim é o nosso posicionamento, né? Nós cremos na segunda vinda pré-milenial de Jesus para ressuscitar os mortos santos, né? E arrebatar os santos vivos para encontrar com ele nos ares. É isso que a Bíblia diz, segundo para reinar no mundo por 1000 anos, né? Depois vem nesse período o Armagedon, né? A definição total, o castigo eterno para o Satanás, juízo final. E nós cristãos já estaremos com Cristo, reinando com ele desde o início, né? Nós acreditamos do arrebatamento da igreja. Então, na ressurreição dos corpos, vida eterna para o justo, o castigo eterno para os ímpios. Que Deus abençoe a sua vida e um assunto muito extenso que eu tentei sintetizar aqui, mas seria importante depois eu produzir mais vídeos para falar especificamente sobre essa declaração de fé. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.